Se tu clicou nesse vídeo, eu sei que tu deseja correr 10 km abaixo de 40 minutos. E eu vou te dizer que sim, é totalmente possível você fazer isso. Basta que você preencha os pré-requisitos e faça os treinos da maneira correta para atingir esses 10 km sub 40. Porque a maioria dos corredores erra nos treinos e por isso não consegue atingir esse resultado. Não é que não tenham capacidade, é que simplesmente o processo é feito de uma maneira errada e não se chega lá. Então, se você está assistindo isso, saiba que você precisa de alguns pré-requisitos para correr o sub 40. Mas, talvez antes da gente começar nesses pré-requisitos, você precisa entender isso aqui, ó. Você precisa ajustar as suas expectativas. Por quê? Você não deve treinar para correr o sub 40, e sim para correr o próximo passo lógico na sua evolução. Isso aqui é algo extremamente importante, tá? O que é o próximo passo lógico na sua evolução? Digamos que atualmente você corra a 45 minutos. Beleza? Os 10 km. Tá tudo certo, 4,30 de pace. E você deseja correr o sub 40. Qual que é o erro principal que os corredores cometem? Eles começam a fazer tiros fortes demais, buscando correr aquele sub 40. Quando, logicamente, o corpo não está preparado ainda para suportar aquelas intensidades ou aquele volume necessário. E o que acontece? Lesão, desmotivação, falta de confiança na hora de chegar para correr aqueles 10 km. Então, esse é o ponto que precisa ser ajustado. Está correndo a 45 minutos? Treine para correr a 44 minutos. Está correndo a 43 minutos? Treina para correr a 42 minutos. E assim você vai dando tempo para que seu corpo, seus músculos, seus tendões se adaptem à nova carga de treinamento. Você se acostume com ritmos progressivamente mais fortes, porque sair de 4,30 para 4, ou seja, 30 segundos de diferença, é muito exaustivo, principalmente se você não está acostumado a isso. Então, se você deseja correr os 5 km, aliás, os 10 km sub 40, aqui estão os 4 pré-requisitos que eu considero fundamentais. Primeiro deles, ter tempo de treino consistente, tanto de corrida como de fortalecimento. Por que isso é importante? Porque não tem como você começar a correr do nada e já atingir o sub 40. Tá, talvez tenha até algumas raras exceções, mas a maioria dessas raras exceções, eles já faziam algum outro esporte ou já treinavam de alguma outra maneira e aí chegam e aí conseguem fazer isso. Mas assim, ó, menos de 1% das pessoas. A grande maioria de nós, meros mortais, vai precisar de tempo consistente de treinamento. Então, você vai passar aí, talvez, tem pessoas que atingem com menos tempo, outras pessoas com mais tempo, mas treino consistente de corrida e também fazer fortalecimento, porque se não tiver a base de fortalecimento, você não vai conseguir os seus resultados. Segundo ponto que é interessante, no mínimo 3 treinos semanais de corrida. Nunca vi ninguém conseguir correr sub 40 com menos de 3 treinos na semana, e eu ainda considero que 4 treinos seria o ideal, tá? Claro, se você conseguir treinar mais vezes, é melhor. Tem pessoas que vão precisar de mais treinos por conta das características genéticas e tem pessoas que vão precisar de menos treinos. Mas 3 é o mínimo do mínimo e 4 é o ideal. Acima disso também tá ótimo. Terceiro pré-requisito, ter pelo menos 19 e 10 nos 5 km. E saiba que esses 19 e 10 nos 5 km, você vai correr assim, ó, no limite do limite os 10K, tá? Então eu aconselharia até ter um pouco menos nos 5 km. Na casa do 19, 18 alto, se você fizer isso, a chance é altíssima que você consiga atingir os 10 km sub 40 minutos, beleza? Aí você está falando, Nestor, mas eu fiz recém 19,40. Talvez você tenha que baixar um pouco mais, melhorar um pouco mais a sua velocidade. Dá para você fazer um ciclo de treinamento para 10 km? Dá. Pode ser que você não atinja, mas é possível, porque você já tem ali, já conseguiu pelo menos correr 5 km abaixo de 20 minutos. Mas com 19,10 no 5K é quase certo que você consegue atingir. E uma outra métrica é ter no máximo entre 41 e 42 minutos nos 10 km. Se tiver mais que 42 minutos, com um ciclo só de treinamento, é bastante improvável que você atinja esse resultado. É possível, como eu falei, é possível, mas não é o provável. Então, esses são os 4 pré-requisitos. Agora a gente vai partir para uma outra parte, que é algo extremamente importante para que você entenda, que é isso aqui, ó, velocidade e resistência. E aí, presta atenção no que eu estou te dizendo. Qual que é o erro que a maioria dos corredores cometem, que eu já falei nesse vídeo? Querer treinar forte demais, fazer tiros muito fortes.
E não é assim que você vai correr seus 10 km sub 40. Você precisa fazer os treinos certos para atingir o objetivo. E é por isso que eu trouxe este nosso espectro aqui para que você entenda que, de um lado, nós temos a velocidade e do outro lado nós temos a resistência. E é extremamente importante que a gente estimule essas duas vias, tanto a velocidade aqui quanto a resistência. O que acontece com a maioria dos corredores? Treina muito forte e muito lento. Então, se a gente quer correr para 4 por quilômetro, e a gente está o 4 aqui, o que a gente precisa fazer? O que os corredores fazem? Quer dar tiro a 3,20, a 3,30, e aí, no treino de resistência, faz a 6, 5,30 de pace, e nunca estimulam esta zona intermediária, que é a parte mais importante. Porque se eu quero correr a 4 por quilômetro, quanto mais tempo eu passar treinando a 4 por quilômetro, mais meu corpo vai gerar as adaptações necessárias para eu fazer isso. Mais eu vou treinar as minhas fibras musculares, mais eu vou treinar a minha técnica de corrida, mais eu vou treinar a minha percepção de esforço e por isso eu vou melhorando. Então, a gente tem que treinar nessa faixa. Como é que a gente faz isso? Fazendo tiros ligeiramente mais rápidos e tiros ligeiramente mais lentos que esse ritmo. Então, se a gente está falando que eu desejo correr a pace 4, tem que fazer tiro ali entre 3,45 e 4,15. Ou seja, meus treinos de qualidade giram em torno disso. Significa que todos os meus treinos vão fazer isso? Não, lógico que não. A gente precisa ter um equilíbrio. Então, em alguns treinos, e se você treina pelo menos 3 vezes na semana, como eu recomendei, a gente já vai ver os erros principais aqui, você tem que fazer um treino focado em correr velocidades um pouco mais rápidas que 4, o outro treino correr velocidades um pouco mais lentas que 4. E conforme você vai se aproximando da sua prova, você vai treinando mais próximo de 4 por quilômetro. Mas vamos passar para os erros, que eu acho que vai ficar mais fácil para que você entenda. Primeiro grande erro que os corredores cometem na busca do sub 40. Só fazem treinos leves. E aí, se treina 3 vezes na semana, como eu falei, você precisa ter 2 treinos desses, obrigatoriamente precisam ser de qualidade. Se você treinar 4 vezes, vai continuar com esses mesmos 2 dias, tá? Se você treina 5 vezes, 2 dias de qualidade mais um dia moderado já vai ser suficiente. Mas aí você fica caindo nessa história de que precisa treinar sempre leve, que 80% dos seus treinos tem que ser leve, e aí você não dá a qualidade necessária para conseguir correr rápido. O treino leve, ele é sim importante, e ele tem a sua importância dentro do treinamento. Mas, quando a gente está em busca de um objetivo, a gente tem que treinar aquelas valências que o nosso objetivo necessita. E para isso, não adianta só fazer treino leve. Não adianta correr 1 minuto mais lento que seu ritmo de prova. Ou você nem treinar no seu ritmo de prova. Porque muita gente nunca correu a 4, aí quer chegar na prova e correr a 4. Isso não vai acontecer. Você precisa treinar constantemente. Então, lembra sempre disso. Pelo menos 2 dos seus treinos de qualidade. E como eu falei anteriormente, a gente vem para cá, ó, um treino de qualidade em ritmos mais rápidos que 4, entre 3,45 e 3,59, e um outro um pouco mais lento, tá? Entre 4,01 e 4,15 e 4,20. Um desses treinos, o que é mais rápido, serão com tiros mais curtos e o outro será com tiro mais rápido. Ah, Nestor, mas se eu correr mais rápido que isso, eu não vou estar melhorando mais? Não vai estar melhorando mais. Porque você vai estar treinando num espectro que você não vai utilizar no dia da prova. E aí, por exemplo, aqui, ó, você vem e está treinando a 3,20 por quilômetro. Beleza? Treinando a 13,20 aqui. Isso é interessante? É. Mas se no dia da prova tu vai estar usando essas fibras musculares aqui, essa percepção de esforço aqui, essa capacidade de tolerar desconforto, esse 13,20 ele não vai ser tão útil. Porque ele não conversa, ele está muito distante. Assim como o 5, o pace 5 aqui também não conversa tanto. Por quê? Porque ele está muito distante. Então, sempre coisas próximas. Quanto mais você treinar no ritmo de prova ou próximo dele, melhor será. Segundo ponto aqui que é muito importante para a gente entender a evolução é não colocar as intensidades certas, que foi o que eu acabei de te explicar. Você precisa treinar dentro das intensidades corretas. E quando a gente fala numa prova de 10 km, se você trabalha com velocidades, e eu aqui dentro da minha assessoria, eu trabalho bastante com velocidades, você precisa treinar. Se o V10.000, né, a velocidade do seu 10 km é sub 4, você precisa treinar basicamente em 3 velocidades. O V10.000, os seus treinos de qualidade, né, precisam ser nessas velocidades. Obviamente que seu treino leve será leve. No V10.000, no V5.000, que é uma velocidade de corrida abaixo, que ele vai te dar o suporte
para a velocidade que você necessita e no ritmo de meia maratona, que vai te dar o suporte necessário para que você consiga manter a resistência no dia da prova. Basicamente, essas 3 velocidades nos seus treinos de qualidade. Obviamente que na parte específica deles. Antes disso, acaba que a gente trabalha com outras intensidades. Ponto número 3. Trabalha um pouco o ritmo de prova. É aquilo que eu disse. Você não vai conseguir chegar no seu resultado se você não treinar no ritmo específico. Então, precisa ter tiros a 4 por quilômetro também, para que você consiga. Dito isso, a gente já passou em muitas intensidades. Qual o outro grande erro que os corredores cometem? É esse aqui, ó. Não são pró. O que é não ser pró? É você não clicar no primeiro link da descrição e vir fazer parte da minha assessoria, onde é a Pro Elite, onde é que a gente tem um método, o método Pro, que vai te levar para o primeiro, se você ainda não fez, o primeiro 10 km sub 40 minutos. Clica no primeiro link da descrição e aí você vai entender tudo como é que funciona. Eu vou estar te esperando lá para te guiar passo a passo para que você atinja o seu objetivo. Ponto número 5. Focam muito em tiros curtos. Esse não é um problema. Por quê? 10K é uma prova que já exige uma quantidade de tempo grande que você vai passar correndo. Pelo menos 40 minutos, né? 39, 59. Então, os seus tiros, eles precisam, pelo menos, tentar mimetizar aquilo que você vai utilizar na prova, que são tiros mais longos. Aqui a gente está falando de tiros com pelo menos 1 km, 1 km 200, 1 km 600, 2 km. Ah, Nestor, mas 2 km é tiro. É tiro. 5 de 2 km para uma preparação de 10K é ótimo. 4 de 2 km, 5 de 1.600, 8 de 1.000. O intervalo pode variar. Eu gosto já, numa preparação para correr 10 km, o intervalo ele ser ativo, porque já vai deixando o teu corpo se acostumar com a percepção de esforço maior. Você tem que aprender a recuperar para depois dar um novo tiro, então é bem interessante, tá? E aqui, quando a gente está falando de tempo de descanso para correr um 10 km, a gente está falando em 25% do tempo do tiro. Nestor, não entendi. Se a gente vai correr a pace 4, o nosso tiro de 1 km, a gente vai demorar 4 minutos. Ou seja, o teu tempo de recuperação ele tem que ser mais ou menos uns 25% desse tempo, 1 minuto. Se você conseguir executar um treino aí entre 6 a 10 km de tiro nessa velocidade de 10K com essa pausa, tá, olha, muito bom, tá? Significa que você tá muito próximo de atingir os teus objetivos. 6º ponto. Não treinam pelo tempo adequado. E aqui eu estou dizendo o tempo adequado, é que muitos corredores, a gente está numa geração que está bem mais ansiosa, né? E aí eles querem o resultado de correr 10 km sub 40, que já te coloca ali facilmente entre top 10% corredores. Eles querem atingir isso em 1 mês, 2 meses. E eu coloquei aqui, ó, o tempo mínimo é 6 semanas. Mas assim, ó, o mínimo do mínimo do mínimo de preparação específica para esse objetivo. Mas, para que você se prepare de uma maneira geral, isso já vem há muito mais tempo com consistência. Você já está treinando de maneira consistente, fazendo longos interessantes, fazendo outros tipos de ritmado, treinando para outras provas, e aí decidiu, não, agora vou me preparar para correr 10 km sub 40 minutos. Mínimo 6 semanas. Eu gosto de trabalhar com 12, tá? 12 semanas focado nesse objetivo. A gente vai fazer 4 semanas de base, 4 a 6 semanas de treinamento específico para melhorar as qualidades, aí trabalhando na velocidade de prova ou velocidade muito próxima disso, 2 semanas de polimento para retirar o cansaço dos treinos e te deixar pronto para atingir o objetivo. Se você vier treinar comigo aqui na Pro Elite, exatamente isso que eu vou fazer contigo e você vai ver os resultados. E aí, o último dos erros que os corredores cometem é esse aqui, ó. Escolhem mal as provas. Olha só. Se é a primeira vez que você vai estar correndo 10 km sub 40, o que você precisa? O que vai acontecer? É uma prova, é algo difícil que você está fazendo, porque você nunca fez isso. E aí as pessoas, elas querem dificultar ainda mais o processo que já não é difícil, ele é desafiador.
quer dificultar ainda mais, que quer fazer numa prova num calor de 30 graus, que querem fazer numa prova que tem um monte de subida, que quer fazer numa prova que não consegue correr, ou seja, uma prova muito grande, onde é que a gente sabe que provas que são muito grandes, a gente tem uma dificuldade na largada. E aí, às vezes, no primeiro, segundo quilômetro, atrasa 20, 30 segundos do pace que nós planejamos. E aí, se tu já tá saindo atrasado 20, 30 segundos no primeiro 1, 2 quilômetros, quando chegar para te fazer o sub 40, vai ter que acelerar mais os outros quilômetros. Isso vai se tornar ainda mais difícil. Então você precisa também escolher bem a prova que você vai fazer. Uma prova que seja relativamente plana, uma prova que seja próxima da sua cidade, que não tenha tanto problema assim na largada, que não tenha muitas pessoas na largada, porque isso vai te ajudar a conseguir já encaixar o ritmo desde o começo. Ter uma boa estratégia de prova, sabendo que não vou largar tão rápido, vou largar no ritmo que é para largar, ou um pouquinho mais lento, um pouquinho mais rápido, então girando ali entre 3,55 e 4,5. Fazendo isso, a chance de sucesso é muito maior do que você escolher uma prova aleatória sem fazer uma preparação, sem fazer nada. Então, se você deseja correr os 10 km, sub 40 minutos, siga os passos que estão nesse vídeo, que eu tenho certeza que isso vai te levar para o próximo nível. Se tu gostou desse vídeo, deixa o like. Se tiver qualquer dúvida em relação ao conteúdo, deixa nos comentários. Um forte abraço e valeu!